Eu tenho certeza que Deus ele vai mexer com algumas coisas dentro de você, amém? Feche seus olhos neste momento. Quero orar pela sua vida. Começa a falar com teu Pai, com seu Deus. Diz assim para Ele: Jesus, fala comigo esta noite. Eu quero, eu desejo, eu preciso ouvir a tua voz. Fala isso com Jesus. Abra seu coração para o teu Pai neste momento. Não permita que nada e nem ninguém possa fazer com que essa palavra não entre no seu coração, querido. O encontro muda uma vida, mas uma palavra muda um destino. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos que aqui estão, Pai. O Senhor sabe do motivo que trouxe cada um neste lugar, porque foi o Senhor quem os trouxe. Então, Espírito Santo, eu te peço que o coração dos teus filhos possa ser abertos pelo Senhor, que da mesma forma que o Senhor abriu o coração de Lídia lá em Atos dos Apóstolos, o Senhor abra o coração dos teus filhos. Eu clamo para que o Senhor possa estar falando com o coração deles, Pai. Que toda voz estranha se cale, que toda opressão caia por terra, que toda seta das trevas caia por terra em nome de Jesus. Eu clamo para que a realidade do reino dos céus se manifeste sobre este lugar. Espírito Santo, se não for pelo teu agir, pelo teu poder, ó Pai, pela tua presença, não vai passar apenas de uma palestra, Senhor, mas se houver um toque especial do Senhor esta noite, tudo pode mudar. A vida desse irmão, dessa irmã que entrou aqui esta noite, pode ser completamente transformada, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Santo Espírito. Por isso a nossa expectativa não está em nós mesmos, a nossa expectativa não está no homem, a nossa expectativa não está em nada nas coisas dessa terra, a nossa expectativa está naquilo que os céus desejam fazer esta noite. Que o nosso entendimento seja aberto para compreender as verdades da tua palavra, Pai. Fala com a tua igreja em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Jonas capítulo 1. Livro de Jonas capítulo 1, Antigo Testamento. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Essa casa é sua, querido. Sinta-se em casa. Jonas capítulo 1. Tempos atrás eu estive ministrando uma palavra em cima desse texto. E nesses dias o Senhor tem falado algumas coisas comigo novamente em cima desse texto. Eu acredito que seja a hora, seja o momento de expor algumas coisas que o Senhor tem falado comigo em cima dessa palavra. Jonas capítulo 1. Versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar
uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te para que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Vai no capítulo 3, lá no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, porquanto, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água, nem sejam cobertos de pano de saco, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Amém? Feche seus olhos novamente. Senhor, neste momento eu clamo para que o Senhor libere revelação na Tua palavra. Eu clamo por um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Cristo. Fala com a Tua igreja, Pai, ministra, ó Pai, a Tua palavra aos nossos corações. Que no nome de Jesus possamos ser alimentados, saciados, porque estamos com fome de Ti. Desejamos, ó Pai, queremos nos alimentar da Tua palavra. Fala com a Tua igreja de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
Deu alguma coisa de errado nessas lâmpadas do meio aí? Percebi que estão apagadas? Bem melhor, né? Irmãos, esse texto é um texto muito incrível, porque precisamos entender esse texto. Quem era Jonas? Jonas era um profeta, era um homem de Deus. E esse homem de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, certo dia, ouve a voz do Senhor dos Exércitos. Deus vira para Jonas e diz: Jonas, é o seguinte, vai para Nínive, prega em Nínive, clama contra ela, vai agora. Mas o que Jonas faz, o profeta do Senhor? Ele foge da presença de Deus. Ao invés dele ir para Nínive para poder pregar, ele desce a Jope, e de Jope ele pega um navio que vai para Tarsis, que era uma outra cidade. Por conta da desobediência de Jonas, quando estava naquele navio dormindo, o que começa a acontecer? Uma grande tempestade começa a sobrevir naquele mar, naquela região, naquele barco. E se a tempestade vem no meio do mar, imagino eu que as ondas não deviam estar muito baixo, Lucas. O mar estava agitado, havia uma tempestade. Se há tempestade, há também ventos fortes. Eu tento imaginar se uma tempestade terrível hoje, com toda a estrutura que o homem conseguiu criar, às vezes pode ser perigoso. Tenta imaginar naquela época a estrutura que havia. Eles não tinham essa tecnologia que nós tínhamos, então tenta imaginar o medo daqueles homens, o medo daquelas mulheres que estavam naquele barco. E aquela tempestade começa a destruir o barco, eles começam a ter medo, porque eles falaram: vai dar ruim, a gente vai morrer, a gente está no meio do oceano, a gente está em uma estrutura que vai acabar se quebrando, a gente vai perder a nossa vida, a gente vai morrer. E de repente, o marinheiro, o dono do navio, ele desce no porão. Quando chega no porão, quem que estava lá dormindo? Jonas, o profeta. A pergunta do marinheiro para Jonas é: Jonas, como que você está dormindo? Como que você consegue dormir no meio de uma tempestade? O navio está quase se quebrando ao meio e você está dormindo, cara? O que está acontecendo com você? Jonas, ele desperta e fala: ó, eu sou hebreu, eu sou judeu, e eu estou desobedecendo a voz de Deus. Eu desobedeci a voz de Deus e está acontecendo isso por conta disso. Eles lançam sortes e realmente descobrem que a causa daquilo tudo era por conta de Jonas, por conta do profeta. Aí eles falam: então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, Jonas? Jonas vira para ele e fala o seguinte: pois então, vocês têm que me jogar no mar, só assim a tempestade vai se acalmar. Aqueles homens pegam Jonas e jogam Jonas ao mar. Quando joga Jonas ao mar, o texto vai dizer que a tempestade se acalma, Saulo. Só que vem um grande peixe, Deus envia um grande peixe e engole Jonas. E Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. E esse peixe vai vomitar Jonas, vai jogar Jonas, adivinha onde? Na cidade onde ele deveria estar, que era a cidade que Deus tinha mandado ele pregar, que era em Nínive. Jonas desce naquela cidade, prega, e há um avivamento, querido. Há um avivamento, uma cidade inteira se converte, a ponto do próprio rei começar a jejuar, começar a clamar a Deus misericórdia. Esse texto, ele é muito enigmático, porque esse texto, acontece algumas coisas, mas que não é comum, não é normal. Querido, você consegue imaginar um homem ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe e ele não morrer? Você consegue imaginar isso com sua mente? Eu não sei você, irmão, isso para mim é difícil. Eu olho para essa cena e essa cena é difícil de compreender. Só que está no relato bíblico e é verdade. Só que repare bem, quando nós começamos a ler a Bíblia, nós chegamos no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22, acontece um relato que é muito parecido com esse. Quando chega em Lucas capítulo 8, versículo 22 em diante, vai falar de alguns elementos que são muito parecidos com o texto de Jonas. Jesus estava com os apóstolos dentro de um barco, no meio do mar, numa tempestade. E Jesus estava dormindo. Os dois textos são muito parecidos, e é tão parecido, Maicon, é tão parecido que Jesus
e Jonas começa com a letra J. E os dois nomes têm cinco letras. Os dois estavam no barco, os dois estavam no meio de uma tempestade, os dois estavam dormindo. Curioso, não? Só que repare bem, era a mesma situação, só que um estava vivendo em desobediência e o outro estava vivendo na obediência ao Pai. Jonas quase morreu e quase matou todas as pessoas do navio por conta da desobediência. Só que Jonas é profeta, querido, e nós precisamos começar a entender que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, quando decide viver uma vida de desobediência, pode ter certeza, a vida de outras pessoas vão perecer por conta da nossa causa. Todas as vezes que nós conhecemos ao Senhor, nós já somos profetas, somos homens e mulheres de Deus, nós já tivemos um encontro pessoal com o Senhor Jesus, fomos tocados pela palavra, mas nós falamos, não Senhor, para mim já não dá, eu quero viver a minha própria vida. Querido, tenha certeza, uma hora ou outra você vai entrar em um barco, e sabe o pior? As outras pessoas também vão morrer junto com você. O problema é que nós estamos entrando em barcos que o Senhor não estabeleceu para que a gente entrasse. Dentro da nossa realidade existe não é nem um ditado, mas é um palavreado, uma forma de dizer, que as pessoas costumam falar, cara, você entrou numa furada, hein? Era exatamente isso. Cara, nós estamos entrando numa furada quando nós decidimos viver uma vida de desobediência à voz de Deus. Até quando nós vamos tentar fugir da presença do Senhor. Eu sei que existem muitas pessoas aqui que um dia tiveram um encontro real com o Senhor Jesus, ouviram a palavra, de repente você esteja aqui, você já foi batizado, você já foi tocado pela presença de Deus, só que um dia você decidiu fazer como Jonas, eu não vou ouvir a voz do Senhor. Só que pior que negligenciar a voz de Deus, querido, é você fugir da presença dEle. Só que todas as vezes que nós decidimos fugir da presença do Senhor, pode ter certeza, nós estamos assinando a nossa carta de óbito. Fugir da presença do Senhor, querido, é a gente construir a nossa própria sepultura, porque não há vida longe da presença do Senhor. O problema é que muitas vezes nós só aprendemos quando nós batemos com a cara na parede. É só quando a gente se fere, é só quando a gente se machuca que a gente percebe, poxa vida, por que eu fui por esse caminho? E todo caminho que gera dor na nossa vida, você pode ter certeza, não foi um caminho que o Senhor preparou para que a gente andasse nele. Jonas fugiu da presença do Senhor, e ele entrou em um barco, Saulo. Só que repare bem, o problema em si não é o barco, o problema são as pessoas que estão nele. Enquanto Jesus estava andando com os apóstolos do Cordeiro, os testemunhas do Cristo vivo, sabe quem estava dentro daquele barco? Os pagãos. Porque se a gente reparar o texto, vai dizer que quando veio a tempestade, cada um começou a clamar o seu Deus. Deus com letra minúscula, um Deus pagão, Deus estranho. Sabe, as pessoas com quem nós andamos falam muito de quem nós somos. Pessoas que tiveram um encontro real com o Senhor Jesus começam a ouvir a voz de Deus naturalmente. A gente vai começar a mudar as pessoas com quem nós caminhamos. Jesus estava caminhando com os apóstolos, com os discípulos, com homens que ouvem a voz de Deus, enquanto Jonas entrou no barco aonde havia somente pagãos. Com que é que nós estamos andando nesses dias? Porque pessoas com quem nós andamos têm uma grande influência sobre quem nós somos. Repare bem, querido, é só fazer uma avaliação da sociedade em todos os ramos. Pode ver, empresário tem contato com empresário, maconheiro tem contato com maconheiro. Pessoas apaixonadas por Jesus, que desejam viver algo sobrenatural, querem caminhar com pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, porque a gente se identifica com pessoas que são parecidas conosco. Repare bem,
faça uma avaliação da sua própria vida. Os seus melhores amigos, as pessoas mais próximas de você, com certeza, são pessoas que em algumas áreas são muito parecidas com você, você se identifica. De repente seja a profissão, de repente seja, sei lá, algum esporte, alguma coisa na sua vida sempre tem a ver com aquela pessoa. Alguns estudiosos chegam a dizer que nós somos a junção dos nossos 5 melhores amigos, as pessoas que nós mais caminhamos juntos. Quais eram as pessoas que estavam ao redor de Jonas? Eram pessoas que faziam ele obedecer à voz de Deus, ou eram pessoas que iriam cada vez mais levar ele para longe da presença do Senhor? Percebe que a realidade dos dois textos são muito parecidos, mas na verdade eles são muito divergentes? Sabe, irmãos, Jonas era profeta, era um homem de Deus, profetizava para a nação, irmão. O profeta no Antigo Testamento era aquele que profetizava para as nações, aquele que falava: Israel, Israel, arrependei-vos. Só que, por desobedecer, ele entrou no barco, aconteceu aquela cena toda, ao ponto de quando ele acordar, ele ter que ser jogado do lado de fora do barco, ter sido jogado de fora no barco. Por qual motivo? Para que aquelas pessoas não morressem. Só que aquelas pessoas, para continuarem vivas, para o barco não ser destruído, Jonas tinha que ser jogado na água. E ser jogado na água significaria que o peixe iria pegar e ia levar Jonas para Nínive. Nínive fala do propósito. Sabe quando nós iremos salvar pessoas? Quando a gente decidir voltar para o propósito. Pessoas que se afastam do seu propósito de vida, querido, pode ter certeza. Irmão, por qual motivo você acordou hoje? Se você não tem um motivo para permanecer de fé, você já tem um motivo para morrer. Se o Senhor até hoje não permitiu que você se fosse, há um propósito. Eu costumo dizer, irmãos, nós não somos um aborto da natureza, jogado ao mundo ao acaso. Não, irmãos, não é impossível isso. Salmos 116, vai dizer o seguinte, Salmo 139, versículo 16, que Deus, antes mesmo da gente nascer, Deus havia nos escolhido, havia escrito todos os nossos dias de vida, antes da gente nascer, irmão. Deus já tinha preparado uma história para nós. Sabe, você não está aqui à toa, eu não estou aqui à toa. Deus tem um propósito, e Deus vai fazer com que tudo colabore para que o plano dele se cumpra em nossas vidas. Efésios capítulo 1 vai dizer que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, conforme o propósito eterno de Deus. Sabe, muitas coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente fala: nossa, por que tanto deserto, tanta tempestade, tem ondas, tem vento, tem chuva, o barco da minha vida vai acabar. Muitas vezes essas coisas estão acontecendo, adivinha por conta de quê? Para Deus nos reposicionar ao propósito, para que a gente volte para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. E de onde a gente saiu, pastor? Da presença do Senhor, porque Jonas fugiu da presença do Senhor. Sabe, eu costumo dizer que não são as grandes coisas da nossa vida que nos afastam do propósito, são coisas pequenas. Sabe, pessoas se desviam da fé, abandonam a fé, desistem da caminhada. Muitas vezes não são por conta de grandes coisas, não, grandes pecados, grandes circunstâncias, às vezes não, às vezes são coisas tão pequenas, mas tão pequenas que a gente acha que não tem nada a ver. A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai empurrando para debaixo do tapete. Só que chega uma hora que aquilo dali nos mata, querido. Pequenas coisas podem nos levar a uma morte espiritual, um lugar onde homens e mulheres de Deus, como eu e você, a gente pode decidir viver uma vida longe da presença do Senhor. Só que repare bem,
Jonas cai na água, vem um grande peixe e salva Jonas. Eu imagino Maico, quando Jonas caiu no meio do mar, no meio de uma tempestade, o que ele falou? Estou frito, é agora que eu vou morrer, o que é que eu vou fazer? Estou no meio do mar, como é que eu vou nadar no meio de uma tempestade? Vou morrer. Só que Deus traz o peixe, e o peixe salva Jonas, porque junto com a adversidade, para nos reposicionar ao propósito, Deus sempre levanta circunstâncias que vão nos salvar diante das circunstâncias. Deus vai sempre levantar algumas coisas para que possam nos salvar diante das circunstâncias. Deus teve que levar aquele peixe para poder engolir Jonas, para poder salvar Jonas. O problema é que muitas vezes o grande peixe está vindo na nossa vida de uma maneira tão simples que a gente não consegue enxergar o que é. O grande peixe está nos vindo só para poder nos livrar da morte. A gente, não é possível. Eu acho que esse grande peixe vai nos matar. Não, querido, não, é para nos salvar. Então, o problema quando isso acontece é de entendimento. A gente não consegue entender aquilo que Deus está fazendo. Irmão, todas as vezes que nós não conseguimos entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, a gente vai ficar perdido. Porque pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo na vida delas, são pessoas que estão perdidas no propósito. E pessoas que estão perdidas no propósito, são pessoas que um dia pararam de ouvir a voz do Senhor. Todas as vezes que nós falamos assim, nossa, minha vida está uma bagunça, não estou entendendo mais nada. Precisamos fazer uma autoavaliação para entender de fato o que está acontecendo, porque possa ser sinal que um dia a gente parou de ouvir a voz do Senhor. E uma geração, querido, que não ouve a voz do Senhor, é uma geração que vai gerar uma catástrofe que vai acabar com tudo. Sabe, querido, não tem nada melhor do que a gente sentar ao lado de uma pessoa que ouve a voz de Deus. Sabe, às vezes eu sento ao lado de homens e mulheres que ouvem a voz de Deus, têm intimidade com Deus, e às vezes eu fico só ouvindo. Eu quero ouvir. O problema é que a gente fala demais e a gente esquece de ouvir. Já reparou que a gente é tão ansioso, a gente quer falar, tem gente que fala e não consegue parar para ouvir. Nesses dias não são dias da gente começar a falar muitas coisas, fazer muitas coisas. São dias da gente entrar no nosso quarto, são dias da gente entrar no nosso lugar secreto e ficar, ó. Repare que isso é um problema até mesmo no nosso lugar de oração. Nós entramos no nosso lugar de oração com uma lista de compra, a gente começa, Senhor, em nome de Jesus, dá vitória nisso, dá vitória naquilo, abençoa isso, abençoa aquilo, e mas e quanto tempo você parou para poder ouvir a voz de Deus? Quando nós começamos a ler alguns livros de oração, você vai sempre perceber algo que tem em comum. Todos eles vão falar, para ouvir a voz do Senhor. Alguns homens chegam a fazer, Saulo, o seguinte, se eles oram 1 hora, eles param depois mais 1 hora, a mesma quantidade de tempo, para apenas ficar, ó, em silêncio, ouvindo a voz de Deus. Sabe, qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você falou assim, uau, Jesus falou comigo? Sabe, irmãos, algo que eu acredito, o Senhor fala com cada um de nós. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com você, o Senhor fala com a pessoa que está do seu lado. O problema é que muitas vezes nós estamos tão perdidos que a gente não consegue nem mais reconhecer a voz daquele que fala conosco. Será que a gente realmente reconhece a voz do nosso Pai? Será que a gente reconhece de fato a voz de Jesus? Sabe quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor durante essa semana? Quantas vezes nós paramos e falamos, Senhor, fala comigo. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas da nossa vida. É tantas coisas para a gente fazer. A sociedade, o século que nós vivemos é uma sociedade acelerada, é muita coisa, é muita coisa.
É trabalho, é faculdade, é coronavírus, é notícia ruim, é morte, é casos, é politicagem, é tanta coisa que a gente fica se alimentando disso e a gente para de se alimentar disso. Antes aqui do culto, o Thiago chegou para falar comigo. Ontem ele me mandou no WhatsApp uma dúvida bíblica, né? Eu expliquei para ele o texto e falou: cara, nossa, eu estou maravilhado com o texto, meu Deus, cara, muito lindo. Sabe, Deus deseja essa simplicidade em nossos corações, esse amor em nossos corações. Jonas estava dormindo no meio da tempestade, mas Jesus também estava dormindo. Cômico, não? Só que, repare bem, quando Jonas ele acorda, o que ele tem que fazer para poder resolver o problema da tempestade? Pular do barco. A forma de resolver o problema, Maico, foi ter que pular no barco, pular do barco. Enquanto Jesus, o que ele fez? Jesus levantou, entendeu quem ele era e repreendeu a tempestade. Repreendeu o vento, repreendeu as ondas, repreendeu toda aquela circunstância e o mar fez bonança. Pedro chega a dizer: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Jonas teve que resolver o problema pulando do barco. Sabe como que Jesus resolveu o problema? Entendendo que ele era filho e entendendo que ele tinha um pai. Sabe, irmãos, duas coisas que precisam caminhar de mãos dadas em nossas vidas se chama identidade e paternidade. Se você não conhece o seu pai, você tem um grande problema, porque você nunca vai entender quem você é. E se você não sabe quem você é, você nunca será capaz de desfrutar daquilo que está à sua disposição. Jesus se posiciona entendendo a identidade dele, entendendo a paternidade dele e repreende. Só que, repare bem, quando Jonas prega, uma multidão, querido, uma cidade inteira se converte ao Senhor. Só que no texto posterior de Lucas 8, a partir do versículo 26, quando Jesus desce do barco, ele chega a uma cidade, que é a cidade de Gadara, a terra de Gerasa, aonde havia um endemoniado, havia um homem possesso que quebrava cadeias de ferro, vivia nos cemitérios se cortando, um negócio feio. Jesus liberta aquele homem daquela legião de demônios. Só que quando aquele homem é liberto, aquele homem se torna normal, porque ele vivia pelado, um negócio feio. Ele se torna um homem normal, bem vestido, uma boa aparência. Aí chega o povo da cidade e vê aquela cena, vê aquele homem que antes era um endemoniado liberto. Sabe o que aquela cidade faz? Ao invés de amar Jesus, rejeita Jesus, fala: Jesus, sai daqui, Jesus, nós não te queremos, sai. Jesus entra no barco e vai embora. Repare bem, Jonas pregou e ganhou uma multidão. Jesus foi numa cidade, mas ganhou uma única pessoa. Porque o sinal da nossa aprovação não é as multidões que nós estamos carregando, mas o nível de autoridade que estamos exercendo. Jonas pregou para uma multidão, só que estava em desobediência. Jesus estava em obediência à voz do Pai, só que ganhou a vida de um único homem. Repare, querido, não se assuste, não que você não possa admirar, mas entenda o contexto que eu estou falando. Não se admire com homens que carregam multidões, isso não é sinal da aprovação de Deus. Homens aprovados de Deus não são homens que se preocupam com multidões, são homens que demonstram a autoridade. A autoridade é sempre consequência do entendimento de uma pessoa que ele é filho e que ele tem um pai. Quando Jonas acorda, ele tem que pular do barco. Jesus se posiciona e dá uma ordem, exerce a autoridade à tempestade. O que nos aprova, o sinal que estamos sendo aprovados pelo Senhor nesses dias são os níveis de autoridade que estamos exercendo. Sabe, querido, eu já contei essa experiência aqui há algum tempo atrás.
Sábado à noite falei, vou ir para o monte orar, vou buscar a presença de Deus, amém. Peguei minha mochilinha, cheguei lá no monte. Na hora que eu guardei minha garrafinha d'água, minha mochilinha, sentei no chão para poder respirar um pouco, né? Porque está assim um pouquinho acima do peso. Respirar um pouco. Irmão, foi assim, ó. Eu ouvi um barulho atrás de mim, Maio. Só que não tinha como ter barulho, porque o mato era desse tamanquinho. Na hora o meu corpo arrepiou do pé à cabeça, irmão. Falei, é um demônio. Na hora que eu virei para trás, eu vi 3 bichos, era tipo 3 hienas. Aqueles bichos pretos com um olho brilhando para mim, irmão. O que eu vou fazer nessa hora? Eu vou fazer como Jonas, vou descer o monte correndo? Ou eu vou assumir a minha identidade de filho e vou fazer como Jesus fez e repreender a tempestade? Precisamos entender quem nós somos. Precisamos entender o que carregamos dentro de nós. Sabe, multidões não revelam a aprovação, a autoridade sim. E naturalmente, quando nós aprendemos a exercer esse nível de autoridade, as multidões serão consequências. Tanto que Jesus começou no ministério, curando enfermos, expulsando demônios, pregando o evangelho, e as multidões seguiam Jesus. Não podemos ir atrás das multidões, temos que ir atrás do Senhor da glória, e Ele nos dará as multidões. Olha para João Batista não foi atrás de multidão não, irmão. Ele não quis ser reconhecido pelos homens não. Lucas capítulo 3, versículo 2, e João Batista estava no deserto. Aquele homem, ao invés de ir para as multidões, eu sou sacerdote, filho de sacerdote, não, ele falou, não, eu não preciso dessa pompa religiosa, esse glamour diante dos homens, eu preciso do Senhor, e Ele está me mandando eu ir para o deserto, e o texto vai dizer, e João Batista no deserto, ouviu a voz do Senhor, no deserto, e Eva ouviu a voz de Satanás no jardim. Não se trata do lugar onde estamos, irmão. Se trata da voz de quem nós temos ouvido nesses dias. Quem tem falado aos nossos corações? Quem tem falado conosco? Sabe, muitas vezes nós entramos em lugares, em cativeiros espirituais, em cativeiros de sofrimento, sabe por quê? Estamos ouvindo a voz errada. Precisamos entender, não precisamos provar nada para ninguém. Mateus capítulo 4, Satanás chega para tentar Jesus, quando Jesus estava no jejum no deserto. Falou, se você é filho, transforma essa pedra em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Porque quem é filho não precisa provar que é filho. Se você está aqui, você é filho de alguém. Me fala quantas vezes na sua vida você tem que pegar a sua certidão de nascimento para provar quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Você não tem que provar, você tem que ser, você tem que entender. Jesus, quando acorda para repreender. Quando Jonas acorda para se jogar do barco. Irmão, não tem como. Profetas que pararam de ouvir a voz de Deus, uma hora ou outra vão pular do barco. Vão jogar a toalha, vão desistir. Vão ter que se sacrificar para não matar mais pessoas ainda. Isso é tão verdade, irmão, porque com certeza você conhece um homem ou uma mulher de Deus que um dia teve intimidade com o Senhor, de repente, até mesmo foi um pregador, teve algum cargo eclesiástico, e essa pessoa um dia falou, não, chega desse negócio de igreja, e essa pessoa se desviou. Começa a lembrar de cada caso. Normalmente a pessoa quando vai, ela sempre leva outras pessoas, sempre, porque muitas vezes mesmo sem nós sabermos, nós exercemos algum tipo de influência sobre a vida das pessoas. Só que muitas vezes essa influência não é para algo bom. Muitas vezes essa influência que nós exercemos acaba se tornando algo ruim na vida das pessoas.
Jesus e Jonas estavam no mesmo lugar. Uma das coisas que mudaram foram as pessoas, porque não importa o lugar que estamos inseridos, mas as pessoas que caminham conosco. Com quem que você tem caminhado nesses dias? Quem são as pessoas que você olha e fala assim: eu quero ser como essa pessoa? Quem são as nossas referências? É aquela história, se a gente não sabe para onde a gente tem que ir, qualquer lugar que a gente chegar tá bom. Muitas vezes nós estamos chegando em lugares que o Senhor não estabeleceu. Isso se torna um problema. Jonas, quando acorda, tem de sair do barco para poder livrar as pessoas da morte. Jesus permanece no barco para poder livrar os seus discípulos da morte. O problema não é aonde nós estamos. O problema é quando a gente não entende quem nos colocou lá. Jesus caminhava sempre ouvindo a voz do Pai, em intimidade constante. Olha o livro de Lucas, toda hora Jesus indo para o monte orar, vigília de oração, e orava, e orava, e orava. Olha o livro de Lucas, irmão. Quantas referências sobre Jesus orando. Precisamos entender, irmãos, qual é o nosso chamado. Porque os profetas da nossa geração têm saído do lugar de intimidade. De repente você está aqui hoje e você fala: pastor, eu não sei qual é o meu chamado. Irmão, a partir de agora você tem um chamado. Entra no seu quarto e ora até Deus falar com você. Esse vai ser o seu chamado até agora. Ser um intercessor. Entrar no seu quarto e buscar, e buscar, e buscar. Entrar em um nível de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Só que, repare bem, Jonas desce para Jope, pega o navio para ir para Tarsis. Interessante é que Jonas não pegou um barco, ele pegou um navio. Ele não pegou um barco, ele pegou um navio. E Jesus estava no barco. A diferença entre o barco e o navio é óbvio, é o tamanho. Jonas entrou no navio, algo muito maior, uma estrutura tremenda. Jesus estava num barquinho, e o barco de fato era pequeno naquela época, não era algo monstruoso, irmãos. Os dois estavam em uma estrutura, os dois estavam dentro de algo, só que a estrutura onde Jonas estava inserido era muito maior, ou seja, os recursos que havia à disposição de Jonas era muito maior, enquanto de Jesus não. Só que a questão é o seguinte: o que importa não é a estrutura que estamos inseridos, não importa os recursos que nós temos, o que importa é quem está dentro do barco. Enquanto um tinha uma grande estrutura, vários recursos, algo extraordinário, belo, o outro tinha algo simples. Mas enquanto um desobedecia a voz de Deus, o outro vivia uma vida de obediência. Sabe, irmãos, nem todo mundo que está clamando no secreto nesses dias, profetas do Senhor, homens que vão tocar as gerações, que vão viajar as nações da terra, e estão nos grandes estádios pregando para as multidões. Existem muitos pequenos que estão de trás das ovelhas malhadas, mas que no tempo certo se tornarão reis de Israel. Davi era um pequenininho, irmãos, o mais rejeitado da casa de Jessé. Quando Samuel foi ungir Davi, teve que passar os outros 7 filhos para depois vir Davi, o menorzinho, o mais simples, mas foi o mais simples que se tornou o grande rei. Enquanto Samuel tinha uma beleza extraordinária, tinha uma postura, imagino eu nos dias de hoje, Maico, tinha uma boa oratória, uma boa dicção, palavras bonitas, palavras persuasivas, um homem intelectual, um homem inteligente, porque o texto vai dizer que Samuel era muito belo, tinha uma beleza extraordinária. Davi era um menino simples, era um menino de fato, só que foi ele que foi o rei, só que Samuel também foi o rei.
Perdão, Saul também foi rei. Só que Davi foi um rei ungido pelo Senhor que obedeceu até a morte, a ponto de trazer a glória de Israel, a arca da aliança de volta para Israel, enquanto Saul, tendo tudo aquilo, reinou sem a glória de Deus. Vamos viver a nossa vida sem a glória de Deus até quando, irmãos? Vamos tentar conduzir a nossa própria vida até quando, de uma maneira que o Senhor não estabeleceu para nós? Sabe, hoje Deus deseja mudar algumas coisas de lugares dentro de nós. Esse tipo de palavra não é uma palavra exortativa, é uma palavra para poder fazer você entender: eu preciso ouvir a voz do Senhor, senão eu vou entrar em um barco que o Senhor não estabeleceu, e pior, as pessoas que estiverem no barco vão correr risco de vida. Essa palavra tem estado no meu coração há alguns dias. Esses textos são muito iguais para ser apenas coincidência. Precisamos entender quem de fato nós somos: Jonas ou Jesus? Estamos indo atrás da presença, atrás da glória, ou estamos fugindo da presença? Amém? Feche seus olhos e se coloque em pé.